Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Fui convidado para dar essa aula sobre a utilização de créditos de carbono, possibilidades de utilização de créditos de carbono no licenciamento ambiental. Meu nome é Antônio Queiroz, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, USP. Trabalho no Sistema Ambiental Paulista desde 97. Posteriormente, acabei fazendo também o curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco e participo da evolução da legislação florestal estadual há bastante tempo. E quando me foi feito o convite para dar uma aula nesse curso, eu fiquei interessado principalmente no sentido de fazer uma avaliação da possibilidade do uso de créditos de carbono no processo de licenciamento. Eu trabalho na CETESB, que é o órgão licenciador estadual, é a Agência Ambiental do Estado de São Paulo, e no procedimento de licenciamento, nós pedimos muitas vezes, medidas de compensação pela preservação de vegetação ou pela recomposição de vegetação, ou seja, são medidas de alguma forma similar ao que se faz para constituir créditos de carbono, uma das maneiras de constituir o crédito de carbono. Então, o meu interesse hoje vai ser comentar um pouco sobre o processo de licenciamento, em especial nesse viés das medidas de compensação que são exigidas no processo de licenciamento. Eu vou comentar um pouco também do histórico dos créditos que já se constituem no licenciamento, quer dizer, a ideia de um crédito florestal, um crédito de carbono, um crédito que signifique uma área plantada, uma área restaurada ou uma área cuja vegetação está protegida. Não é uma ideia nova aqui no estado de São Paulo. O órgão licenciador já usa esse conceito em várias situações, eu vou mostrar para vocês quais. Vou comentar também como que se determina essa compensação dentro do processo de licenciamento. E aí, entrar um pouco nesse aspecto de como que o crédito de carbono poderia ser usado dentro do processo de licenciamento e de fiscalização. Em que situações que ele poderia se aplicar e quais seriam os impedimentos ou os obstáculos para a utilização desse mecanismo no processo de licenciamento. Essa aula, então, vai ser uma conversa, a respeito da restauração, da compensação, da mitigação de impactos dentro do processo de licenciamento. Eu gostaria de pedir que vocês fiquem muito à vontade para fazerem perguntas. Eu vou pedir que vocês façam as perguntas pelo microfone, porque eu estarei apresentando, então vai ficar difícil eu ver alguma coisa no chat. Então, por favor, vocês podem me interromper a qualquer momento com a pergunta que vocês acharem necessária. E também, a pedido da coordenação do curso, peço que vocês acessem o link que está no chat para marcar a presença nessa aula. Esse foi um pedido que o pessoal da administração do curso fez para mim. Muito bem, vamos então começar a aula. E eu vou iniciar justamente com essa ideia, que esse procedimento de licenciamento ambiental, como ele é constituído aqui no estado de São Paulo e no Brasil, tem por objetivo o controle do impacto ao meio ambiente. Ou seja, esse licenciamento vai avaliar todos os impactos da implantação de um empreendimento e muitas vezes esses impactos irão incluir a supressão de vegetação necessária para a implantação desse empreendimento. Eu vou ter empreendimentos também que vão gerar emissão de gases, podem ser gases de efeito estufa, ou podem ser gases com algum potencial prejudicial ao meio ambiente, vai gerar efluentes,
E o processo de licenciamento vai justamente buscar minimizar esses impactos negativos da implantação e da operação dessa atividade. E é nesse sentido que o crédito de carbono poderia ser uma ferramenta, no sentido de o crédito de carbono poderia servir como uma medida de compensação ou de mitigação do impacto, né, que é o que vai gerar as exigências dentro das minhas licenças dadas a um determinado empreendimento. Então, o que eu faço dentro de um licenciamento ambiental é estabelecer condições para a instalação e funcionamento de um determinado empreendimento. E eu vou, nesse processo, estabelecer exigências e condicionantes para o licenciamento. Como eu tenho um licenciamento sequencial, uma licença prévia, depois uma licença de instalação e uma licença de operação, dentro de cada licença eu vou estabelecer as condições, né, para que eu emita a próxima licença. Então, seria um condicionante. E, por outro lado, eu vou colocar exigências de funcionamento. Eu posso colocar as exigências de atendimento a um padrão de emissão, exigência de tratamento de um efluente, qualquer tipo de exigência que vise a minimizar o impacto desse empreendimento ao meio ambiente. E aí eu entro também nas ações que vão garantir a qualidade ambiental. As ações para garantir a qualidade ambiental são aquelas ações que vão visar justamente mitigar, né, e compensar o impacto. E aqui é muito importante que nós tenhamos essa diferença entre o impacto e o dano ambiental. O impacto é algo que é previsível, de certa forma. É algo que eu analiso quando vou verificar a possibilidade de conceder ou não licença para um empreendimento. Então, eu verifico que pode haver um impacto ao meio ambiente, vou definir medidas para mitigar esse impacto e para compensar. É uma situação muito diferente de um dano ambiental, que seria a agressão ao meio ambiente sem qualquer tipo de controle. Então, a ideia do licenciamento é justamente controlar esses impactos, mas o impacto sempre vai acontecer. É importante que tenhamos em mente essa ideia. O impacto sempre vai ocorrer com a ação humana. A Lei 6938, de 81, que criou o CISNAMA, estabeleceu essa necessidade do licenciamento para o estabelecimento e o funcionamento de qualquer empreendimento que possa ser potencialmente poluidor ou que possa causar algum tipo de degradação ambiental. Então, essa é a base do licenciamento. Eu vou ter um conjunto de empreendimentos e de atividades que eu considero com potencial de degradação ao meio ambiente e vou exigir que essas atividades passem por um procedimento de licenciamento ambiental. Muito bem, o que eu faço no licenciamento ambiental? A primeira etapa do licenciamento é justamente o levantamento dos impactos dessa atividade. Então, aqui entra o primeiro estudo que vai basear todo o licenciamento. Esse estudo de impacto ele pode ser desde o estudo mais simples, ou seja, um memorial de caracterização da vegetação que eu vou querer suprimir para construir uma casa, até um estudo de impacto ambiental para a implantação de uma rodovia, que vai analisar impactos no meio físico, biótico, antrópico, mas é o estudo inicial que vai tentar levantar os impactos dessa atividade. Um segundo ponto é a adequação do processo produtivo ao padrão exigido. Então, essa adequação do processo pode envolver uma adequação de equipamento para controlar uma emissão, um tratamento de efluente para adequar um lançamento num corpo d'água, uma exigência de constituição de uma área permeável para impedir um impacto maior dentro de uma área sujeita à inundação. Então, essa adequação do processo produtivo e do processo de instalação é o momento em que o órgão ambiental vai ver o que precisa ser ajustado naquela atividade que está pedindo licenciamento. E, finalmente, o estabelecimento das medidas de mitigação e de compensação. E aqui entra realmente o grande ponto de o que eu exijo, né, para autorizar um impacto no meio ambiente. Qual que é a lógica? Eu vou autorizar um impacto na medida em que o licenciamento ambiental vai tentar compatibilizar a atividade econômica com a proteção ao meio ambiente, mas eu vou pedir alguma medida que compense esse impacto. E esse é o grande desafio. Como determinar essa medida compensatória a ser exigida? Os impactos que eu tenho na implantação
de um empreendimento podem se dar no meio físico. Eu posso ter alteração da configuração do relevo para a implantação de uma rodovia, eu posso ter a necessidade de executar um terrapleno para colocar um empreendimento de logística, eu posso ter um desmonte hidráulico de um morro numa atividade de mineração. Então, são impactos no meio físico. Eu posso ter impactos no meio biótico. Aqui entra toda a interferência que eu tenho na supressão de vegetação, vai entrar o impacto que eventualmente eu vou causar na fauna, na medida que eu implanto uma ocupação num local que havia circulação de fauna nativa, eu vou ter um impacto no curso d'água, onde eu estou colocando um efluente, que eu vou alterar a característica desse curso d'água e pode ter algum efeito deletério na fauna que habita aquele curso d'água, na ictiofauna. Então, são impactos no meio biótico. E eu posso ter impactos no meio antrópico, na medida em que a implantação do meu empreendimento exigir que eu desloque populações. Então, o enchimento de uma represa hidrelétrica vai exigir que eu mude cidades de lugar, que eu mude assentamentos de lugar. A implantação de uma mineração vai provocar um trânsito de caminhões por um local onde anteriormente não passava nenhum caminhão. Isso pode ter um impacto na população que vive nesses locais. Então, tem um impacto nas pessoas. Esses são os tipos de impacto que nós vamos analisar e que é a divisão que é feita nos estudos de impacto ambiental que são apresentados, esses impactos no meio físico, biótico, antrópico e ainda no impacto socioeconômico também analisado nesses estudos de impacto ambiental. Os impactos físicos são aqueles que vão exigir uma obra de engenharia. Eu posso exigir dentro do licenciamento a garantia de uma estabilidade geológica que é afetada pela implantação de uma rodovia. Eu posso exigir a construção de muros de contenção, exigir o recobrimento de taludes de uma área de terrapleno para melhorar a proteção à erosão. Então, são medidas físicas que eu vou exigir dentro desse impacto que alterou o relevo. Os impactos antrópicos, né, podem exigir uma série de medidas que vão ter por objetivo minimizar o impacto da implantação do empreendimento nas populações humanas que estão próximos a ele. Então, posso exigir a implantação de uma barreira anti-ruído numa rodovia, eu posso exigir que haja uma umectação das áreas por onde circulam caminhões de uma mineração, eu posso exigir a realocação de um aglomerado urbano de pequeno porte, com enchimento de uma hidrelétrica. Então, aqui são os impactos que vão afetar as pessoas. E já no meio biótico, o principal impacto que eu vou ter vai ser a supressão de vegetação nativa e a intervenção nas APPs. Então, esse corte de vegetação nativa vai ter vários impactos. Eu posso citar aqui, principalmente, a influência negativa disso na disponibilidade hídrica e no microclima, uma questão que vai estar cada vez mais presente nas nossas condições. Vocês têm acompanhado a situação climática aqui no Brasil, ela tende a piorar, então essa redução de vegetação nativa vai tender a agravar esse problema climático que nós estamos tendo com o processo de aquecimento. O corte de vegetação na margem dos rios, ainda que ele possa ser autorizado em alguns casos, quer dizer, a lei faculta essa intervenção em APP para algumas finalidades, pode acarretar processo de assoreamento, né, de carreamento de material para o leito do rio. Esse rio pode ficar mais raso, ele passa a evaporar mais, eu posso reduzir a disponibilidade hídrica na região. E também o lançamento na atmosfera, né, ou a emissão atmosférica e o lançamento de efluentes, ainda que tratados nos cursos d'água, podem ter impactos, ainda que eles atendam os padrões, quer dizer, eu posso ter um padrão de emissão e um padrão de lançamento, mas o fato de um determinado empreendimento atender esses padrões não quer dizer que ele não está causando algum impacto que mereça ser compensado. Então, essa é uma outra questão que tem que ser analisada com muito cuidado. A
ideia de uma compensação, de uma proteção ao meio ambiente é bem antiga no Brasil. Nesse sentido, nós temos uma preocupação que é bem anterior à Conferência de Estocolmo, em 72, que é a conferência que reconheceu o direito ao meio ambiente, né? Nós tivemos aqui no Brasil, já em 1934, a edição do Código Florestal, o Decreto 23793, que colocou as primeiras linhas de restrição à ocupação e de uso do meio ambiente, colocando uma proibição de corte de florestas protetoras. Florestas protetoras eram entendidas as florestas ao longo de cursos d'água, ao redor das estradas, né? Se entendia que o corte dessas florestas podia prejudicar tanto a circulação de barcos pelos rios, quanto até acelerar processos erosivos nas estradas. Então, eu crio uma proteção específica para essas florestas nesses locais. Essa proibição vai ser o germen da onde vai surgir a APP, a Área de Preservação Permanente. Esse Código de 34 também trouxe uma restrição ao corte da vegetação existente no imóvel rural, né? Nós estamos ainda num Brasil movido a lenha, e aí provavelmente a gente tinha uma preocupação mais econômica do que ambiental, mas fato é que o Código de 34 proibia ao proprietário de terras que cortasse mais do que 3/4 partes da vegetação que cobria a sua propriedade. Essa limitação de corte também é a semente que vai gerar lá na frente a reserva legal, né? Uma área dentro do imóvel rural onde não se admite o corte raso da vegetação. Então, eu posso dizer que um começo de uma proteção ao meio ambiente vem aqui em 34. Em 1965 é editado o novo Código Florestal. Então, eu tenho uma revisão desse Código de 34, com um aprimoramento de alguns conceitos. Então, aquela proibição do corte de 3/4 partes da mata que recobrisse a propriedade passa a ser um mecanismo de que eu só posso autorizar o corte da vegetação no imóvel rural se for garantida a preservação de 20% da vegetação existente nesse imóvel, isso aqui na região sudeste, com valores maiores para a região centro-oeste, para a região amazônica. Essa proibição do corte total da vegetação vai se transformar, essa área onde não é admitido corte raso dentro do imóvel rural vai virar reserva legal, né? A Lei 7.803, em 89, altera o Código Florestal de 65 e fala que a parcela da propriedade onde não se pode fazer o corte raso da vegetação passa a ser denominada reserva legal, que é um conceito que continua até hoje. O Código de 65 também aprimorou aquela ideia de florestas protetoras, trouxe o conceito de florestas e demais formas de vegetação consideradas de preservação permanente, que hoje, né, na Lei 12.651 de 2012, que revogou o Código de 65, são chamadas de áreas de preservação permanente. Mas a restauração de vegetação, a ideia de exigir que haja uma restauração de vegetação só foi aparecer mais tarde, né? Até aqui, os primeiros comandos são sempre de proibição. Olha, não pode cortar toda a vegetação, não pode cortar a vegetação ao longo de rios, ao redor de nascentes. A vegetação que você não pode cortar dentro de um imóvel rural vai constituir uma reserva legal desse imóvel, mas não existe nenhuma medida dizendo plante, recupere a vegetação. Os primeiros movimentos nesse sentido vêm com uma alteração no conceito da reserva legal, trazida por uma medida provisória, que alterou a Lei 4771, medida provisória 195.650, em 2000, porque até então a ideia era a seguinte: se você vai cortar a vegetação num imóvel rural, eu só concedo a autorização para você cortar a vegetação se você preservar 20% dessa vegetação. Mas se o imóvel rural já não tem vegetação nenhuma, não acontecia nada. Bom, em 2000 passa a haver uma modificação disso. O imóvel
que não tivesse 20% da sua área coberta de vegetação teria que recuperar essa vegetação, teria que constituir 20% da sua área como uma área coberta de vegetação nativa. Ele poderia fazer isso no próprio imóvel, ele poderia compensar isso em outro local, ou como nós vamos ver mais para frente, ele poderia até fazer essa compensação, regularizando fundiariamente um imóvel particular dentro de uma unidade de conservação. Mas é em 2000 que começa a ter uma exigência, olha, você vai ter que recuperar a vegetação numa parte do seu imóvel. Uma outra alteração interessante surgiu com a resolução CONAMA 369, em 2006, que tratou dos casos de baixo impacto, né? Utilidade pública, interesse social, situações em que é permitida a intervenção em APP, e a resolução disse, olha, a intervenção é permitida desde que a área de preservação permanente não utilizada do imóvel seja restaurada. Também é um comando interessante que apareceu em 2006. Mas o mais relevante é a ideia da reposição florestal, ou seja, da exigência de uma restauração da vegetação como uma medida de compensação para que eu conceda uma autorização para supressão de vegetação. Isso vai acontecer com a Lei da Mata Atlântica. Em 2006 é editada a Lei da Mata Atlântica. Na verdade, a Lei 11.428 de 2006 é uma lei que foi preparada em 93, ficou tramitando de 93 a 2006. Em 93, como a lei poderia demorar para ser editada, foi editado o Decreto 750, que protegia também a Mata Atlântica. Mas apesar da existência do Decreto 750, o comando exigindo uma recomposição de vegetação como medida compensatória para que fosse autorizado o corte de vegetação, só veio com a Lei 11.428 em 2006. Então, aqui sim, aqui eu passo a ter a seguinte situação, olha, eu posso autorizar a supressão de vegetação de Mata Atlântica em algumas situações, obedecendo determinados critérios e tendo como condição que haja uma reposição dessa vegetação pela recomposição de vegetação de Mata Atlântica em algum local desprovido ou pela preservação de uma vegetação já estabelecida de Mata Atlântica. 3 anos depois, aqui no estado de São Paulo, é editada a Lei Estadual 13.550, que protege o cerrado. Isso é uma coisa interessante. No Brasil, que eu saiba, acho que só o estado de São Paulo tem uma lei específica para proteger o bioma cerrado. Apesar do estado de São Paulo ter relativamente pouca vegetação de cerrado. Mas em São Paulo, os dois biomas que existem, né, o bioma da Mata Atlântica e o do Cerrado, estão protegidos por lei, e a lei do Cerrado também exige uma compensação para a emissão de uma autorização para a supressão da vegetação de cerrado. E também limita esse corte para situações específicas definidas na lei. Além disso, existe uma obrigação de preservar uma parte da vegetação. Então, tanto a lei da Mata Atlântica quanto a lei do Cerrado exigem 2 tipos de medida da pessoa que quer cortar a vegetação, especialmente para o uso de edificações ou parcelamento do solo na área urbana. Eu tenho uma exigência de compensar aquilo que eu for autorizado a cortar, e tem uma exigência de preservar uma parte do fragmento de vegetação que eu pretendo cortar. Também não é autorizado cortar totalmente o fragmento de Mata Atlântica ou de cerrado que existe dentro da área urbana. Então, eu tenho aqui 2 exigências, né? Essas exigências estão na Lei da Mata Atlântica, nos artigos 30 e 31, que tratam especificamente do corte de vegetação na área urbana para edificação ou para parcelamento do solo urbano, e também uma resolução da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que determina os percentuais de preservação que devem ser observados. Da mesma forma, para a vegetação de cerrado, existe esse mesmo comando, eu tenho uma obrigação de compensar aquilo que eu cortar e tem uma restrição que não admite que eu corte toda a vegetação existente na minha gleba, no meu lote, para fim de ocupação em área urbana. Bom,
A situação que eu tenho, então, é essa. Tanto a Mata Atlântica quanto o Cerrado têm proteções estabelecidas em lei. Mata Atlântica, primeiro por esse decreto 99547 de 90, que simplesmente proibia o corte da Mata Atlântica, depois do decreto 750 de 93, que permitia o corte da vegetação de Mata Atlântica, mas dava algumas restrições e algumas condições, e até a Lei Federal 11428 de 2006, que permite o corte, mas estabelece a exigência de compensação, né, pelo corte autorizado e de preservação de uma parte da vegetação. Já do lado do Cerrado, o único diploma legal realmente é essa lei estadual de 2009 que protege a vegetação de Cerrado. Bom, como que esses mecanismos de compensação e de preservação da Lei de Cerrado e Lei da Mata Atlântica se conectam com a constituição e a criação de créditos de carbono? Então, na constituição de créditos de carbono, tem uma situação em que a fixação de carbono, né, para constituir esse crédito, pode se dar com a recomposição de vegetação nativa. É uma das modalidades, né? Agora, essa recomposição de vegetação nativa, além de gerar a constituição de um crédito de carbono, ela também é um modo de atender à exigência de compensação do processo de licenciamento. Então, essa recomposição de vegetação nativa também é a maneira de atender à exigência de compensar a vegetação que eu fui autorizado a cortar. Por outro lado, eu também tenho um mecanismo de constituição e de criação de créditos de carbono por desmatamento evitado. Então, é aquela ideia de que eu vou gerar um crédito de carbono na medida em que eu garanto que uma determinada área vai ser preservada, evitando-se, assim, um desmatamento que é esperado para aquela região, para aquela área, pelas suas características. Da mesma forma, essa preservação também pode constituir uma medida de compensação. Eu posso compensar a autorização que eu recebi para suprimir vegetação de Mata Atlântica, recompondo vegetação ou preservando uma parcela de vegetação também. Então vejam que há uma certa conexão, pelo menos, entre as maneiras de se fazer a compensação e as maneiras de se fazer a constituição, a criação dos créditos de carbono. O grande desafio é definir a medida de compensação que eu vou pedir no licenciamento. Como que eu estabeleço essa correlação entre o que deve ser feito para compensar a supressão que eu autorizei? E aqui, a questão é interessante da seguinte maneira: eu não posso ter um mecanismo único de dizer, eu vou pedir uma compensação de 1 para 1, né? Eu vou cortar a vegetação, a lei da Mata Atlântica é bem quadradinha. Você vai cortar a vegetação em estágio médio ou avançado, então você vai compensar com uma área de igual tamanho àquela que foi autorizado. Mas espera um pouco. Se a vegetação está mais desenvolvida, se essa vegetação está num local onde ela é particularmente importante, se a vegetação está num estágio avançado, se a vegetação está num estágio inicial, se a vegetação faz uma conectividade com outros fragmentos, essa vegetação não tem um valor maior? Eu vou estabelecer o mesmo padrão de compensação? É tudo 1 para 1? Vem uma outra pergunta. Eu não tenho estabelecido na lei federal a compensação pela intervenção em APP. Eu tenho estabelecido na lei que, olha, a intervenção na área de preservação permanente somente será admitida em determinadas situações, para essas finalidades. Bom, tudo bem, eu preciso fazer uma intervenção na APP para passar uma rodovia, absolutamente razoável. Mas essa APP não ficou impactada? Ela não deixou de cumprir uma função ambiental importante? Não é necessário que eu cobre uma compensação por essa intervenção? Então, nesse sentido que vem esse desafio, né? Como que eu calculo, como que eu defino uma compensação com relação à relevância daquela autorização que eu dei? E esse é um desafio que foi enfrentado a partir desse texto da lei de 2006, que chama a atenção. Então, o artigo 17 é o artigo que define que a supressão de vegetação em estágio médio avançado do bioma Mata Atlântica, né,
tem que ser compensado com a destinação de uma área equivalente à extensão da área desmatada, grifo meu, com as mesmas características ecológicas. Puxa, como é que nós vamos definir o que são essas características ecológicas, né? Dessa extensão de área com a mesma característica ecológica da área que eu suprimi. Então, isso daqui é uma coisa interessante, né? Como que eu atendo esse comando? Da mesma forma, a lei do cerrado coloca, olha, você vai fazer uma compensação ambiental, preservando uma área equivalente a 4 vezes a área desmatada, em área ocupada por vegetação pertencente ao bioma cerrado. Aqui, de novo, isso é uma área mais relevante para a conservação ou menos relevante? Eu posso cortar uma área muito importante e compensar 1 para 1, e cortar uma vegetação que não tem tanta relevância e compensar pelo mesmo 1 para 1? Essa é a grande dúvida técnica do órgão licenciador, né? Essa daqui é a área de incidência da vegetação de cerrado, essa área em mais cor de rosinha aqui, né? E a vegetação de Mata Atlântica ocupa essa área mais verdinha. Então, eu tenho ainda que tomar a precaução de fazer a compensação da Mata Atlântica numa área de Mata Atlântica e de Cerrado numa área de Cerrado, porque senão eu não vou conseguir manter os 2 biomas que eu tenho aqui no estado. Além disso, a lei da Mata Atlântica ainda coloca uma questão de bacia, né, que deve ser preferencialmente compensada na mesma bacia. Ora, e o conceito de bacia é outro problema bem difícil, né? Bacia de que ordem, né? Pode ser a bacia de um córrego, a bacia de um córrego um pouco maior, a bacia de um rio, a bacia do Rio Pinheiros. Como é que nós trabalhamos? Qual que é essa bacia? E aqui a primeira preocupação foi analisar também como que a gente vai fazer essa divisão de bacias, e vamos então trabalhar com uma divisão das regiões hidrográficas feita pela Agência Nacional de Águas. Aí nós estamos trabalhando aqui com essa divisão daqui, que é a divisão do Brasil em regiões hidrográficas. Então aqui o estado de São Paulo teria basicamente a bacia do Paraná e a bacia do Atlântico Sudeste. Então vamos ter que também pensar nisso quando for definir a compensação ambiental que eu vou exigir. Bom, a primeira tentativa de se fazer uma regra para exigir essa compensação foi com base no projeto Biota-FAPESP. Esse projeto fez um levantamento do Estado, então pesquisadores de vários grupos, né, de animais e de vegetais, mastofauna, avifauna, botânicos, né, pessoal de herpetofauna, analisaram o estado de São Paulo e construíram um mapa das áreas prioritárias para incrementar a conectividade. Então, essa pesquisa do Biota-FAPESP colocou aqui que áreas que são mais importantes para serem restauradas. Vocês percebam que aqui, para o lado do litoral, que é onde a gente tem as maiores massas de vegetação, as prioridades de recuperação são baixas, é óbvio, porque já tem uma conectividade muito grande. Nós vamos ter espaços mais relevantes, com cores mais escuras, mais importantes para a conectividade, né, para incremento da conectividade, mais para o Velho Oeste Paulista. Mas esse daqui é uma primeira tentativa. Então, a partir dessa pesquisa do Biota-FAPESP, o que eu fiz? Se eu tenho um corte de vegetação dentro de uma escala de 6 a 8 de importância, a minha compensação vai ser 6 vezes a área autorizada. Se eu estou numa escala de 3 a 5, a minha compensação vai ser uma área equivalente a 2 vezes a área autorizada. Então, percebam que eu coloco aqui uma métrica. Qual que é a lógica? A área de compensação vai ser maior quando a supressão se der num local com maior relevância ambiental. Então, é uma métrica interessante. Eu exijo mais compensação quando se corta uma vegetação de maior relevância. Qual que foi a dificuldade encontrada na aplicação desse conceito? Esse daqui é um mapa com uma escala muito pequena. Então, na verdade, quando você vai localizar um empreendimento, uma fazenda, uma área a ser suprimida, e se ela estiver na fronteira de 2 áreas, vai dar uma discussão enorme em qual área ela está. Então, não era muito boa a ferramenta por conta dessa deficiência da escala do mapa. E também a existência de áreas em branco nesse mapeamento, áreas que não foram levantadas por esse projeto.
Mas essa maneira de calcular a compensação foi utilizada por algum tempo, até que se tentou uma outra maneira de calcular a relevância ambiental da área que estava sendo suprimida. Então, criou-se aqui um conceito de árvore equivalente. Eu vou criar uma moeda, que é a árvore equivalente. E essa moeda vai servir para eu quantificar a vegetação que eu estou suprimindo e a área onde eu farei a restauração dessa vegetação. Então, aqui, de acordo com a classificação da vegetação, eu pego um número de referência em árvores equivalentes. Depois, de acordo com a existência ou não de pontos de captação de água e com a classe do projeto biota, eu calculo um multiplicador. Então, aqui, além da importância daquela área para a biodiversidade, eu incluí um outro conceito, a questão hídrica, a área como captação. Depois, ainda coloco assim a importância da vegetação em relação à cobertura vegetal do município, a localização dessa vegetação numa APP, a existência de espécie ameaçada de extinção e se é uma floresta estacional, que é uma floresta mais ameaçada. E a partir desses conceitos todos, eu monto uma fórmula, transformo aquela área que eu vou cortar em um número de áreas de árvores equivalentes e por uma outra tabela também transformo a área que eu vou restaurar, que eu estou me propondo a restaurar, num número de árvores equivalentes que tem que ser idêntico a esse daí. Parece muito interessante, mas dá um trabalho danado fazer esse cálculo e, além do que, aquela deficiência que nós tínhamos lá atrás por conta do mapa do projeto Biota FAPESP continua aqui, uma vez que esse mapa está sendo usado para calcular a árvore equivalente. Bom, nós avançamos para chegar no documento, no método que nós utilizamos hoje, que é essa resolução C1002 de 2024, que na verdade é o aperfeiçoamento de uma outra resolução, a resolução SMA 7 de 2017, que traz uma divisão do Estado em áreas de baixa, média, alta e muito alta prioridade para restauração. E essa divisão agora é feita por municípios. Então, cada município recebe uma nota e ele vai estar classificado nesses mapas daqui. Esses mapas mostram para vocês as áreas mais prioritárias para a restauração, que são as áreas mais escuras. À esquerda, o mapa inicial da resolução SMA 7 de 2017. Estávamos ali logo depois da grande crise hídrica que passamos aqui na região metropolitana. Percebam que tem um acúmulo aqui de áreas mais escuras na região do Cantareira, que é a região produtora de águas aqui para a macrometrópole. E esse mapa foi reestudado para a edição dessa resolução de 2024, com uma dispersão um pouco maior dessas áreas prioritárias para a conservação. Como que esses valores foram calculados? Como que essas áreas foram identificadas? De novo, nós utilizamos aqui critérios de preservação da biodiversidade, preservação da vegetação, dados do inventário florestal, para criar um conceito maior, um conceito de relevância da área a ser preservada ou da relevância daquela área para a qual você pede a supressão de vegetação. E aqui a ideia é muito simples, né? Se você corta a vegetação numa área de muito alta relevância, a sua compensação vai ser maior, né? E você, em princípio, tem que fazer a compensação numa área também de muito alta relevância. Se você fizer essa compensação numa área de menor relevância, eu aumento a área que você tem que compensar. Então, eu crio uma moeda, de modo a deixar um tratamento justo com relação à importância da área de vegetação que está sendo autorizada. Fábio, não precisa levantar a mão, não. Por favor, faça a pergunta, porque eu não consigo ver todo mundo que está levantando a mão. Pode falar, Fábio. Queiroz, boa noite. Não, eu decidi esperar, só fiquei com a mão levantada, que você foi evoluindo. Eu vou ter uma pergunta mais ao final, eu prefiro. Tá é? Não, então tá bom. Mas quem quiser fazer uma pergunta no meio, fique à vontade, tá bom?
Mas vamos lá, então. A grande ideia dessa metodologia é isso. Eu uso a divisão do Estado em municípios pelo seu grau de relevância de prioridade para a restauração, como um padrão para definir a restauração que eu vou exigir, o tamanho da área de restauração que eu vou exigir. Isso é importante na medida em que... Opa, pronto. Eu defino o tamanho da área que eu vou recuperar, mas eu tenho um outro problema: como executar? Então, essa primeira questão que eu coloquei vai refletir no mercado de crédito de carbono da seguinte maneira: eu preciso saber em que área aquele crédito de carbono foi constituído para verificar se ele atende a esses padrões de compensação que eu estou exigindo aqui no processo de licenciamento. Mas existe um outro problema: como que eu vou fazer essa restauração? Então, essa recomposição da vegetação tem que ser feita de uma maneira a garantir que essas áreas continuem vegetadas. Muito bem. Então, lá no passado, nós trabalhávamos com um processo de recomposição da vegetação com plantio de mudas. Então, eu planto mudas com espaçamento 3x2, né? Isso dá uma densidade de plantio de mais ou menos 1.700 árvores por hectare. Intercalava plantas tardias com plantas de crescimento mais rápido inicial, para tentar fazer um modelinho de plantar árvores ali. Aí, nessa época, havia uma preocupação de se garantir que as árvores de crescimento mais rápido fizessem sombra para permitir o desenvolvimento dessas espécies tardias, que são mais susceptíveis ao sol, para conseguir uma variabilidade dentro da restauração que eu estou fazendo. Bom, a grande preocupação nessa época era garantir que haveria uma quantidade de espécies diferentes, né, que garantissem a biodiversidade dessa restauração que eu estou fazendo. Então, as primeiras resoluções que são editadas, falando-se da recomposição da vegetação, a primeira SMA 21 de 2001, tratam basicamente de espécies. Então, vão tratar que espécies você deve usar no plantio de mudas que você está fazendo para atender uma exigência feita no licenciamento ambiental. Então, eu tenho um conjunto aqui longo de resoluções, né, entre 2001 e 2008, que vão sempre tratar dessa questão. Quais as espécies mais indicadas para você conseguir fazer essa recomposição da vegetação? Mas eu estou sempre no modelo de plantar mudas, né? Estou plantando mudas. Agora, a pergunta que se faz é: plantar muda é suficiente, né? Ou seja, esse plantio de mudas é razoável? E essa não é uma pergunta assim vã, porque, na minha experiência, eu vi uma área onde foram plantadas 30 mil mudas relativas ao licenciamento de uma rodovia. Essas mudas foram cuidadas e tratadas por 4 anos, e hoje, quando eu percorro a Fernão Dias, eu vejo a área onde as 30 mil mudas foram plantadas e onde não existe nenhuma árvore, né? O que aconteceu nesse local? Existem outros exemplos de áreas onde foram feitos também plantios de mudas, as árvores se desenvolveram, ficaram vivas por um bom tempo, e depois essas árvores chegaram ao final do seu ciclo de vida e morreram todas, e aqueles fragmentos começaram a decair. Em compensação, em algumas outras áreas que estavam próximas de áreas vegetadas, houve um processo de regeneração natural, como a chuva de sementes vinda da área vegetada, e se estabeleceu uma vegetação que sobreviveu, né? Então, como que a gente pode avaliar a eficiência dessa medida de restauração? E dentro dessa lógica, que uma floresta não são árvores, né? Se você olhar os canteiros da 23 de maio, aqui em São Paulo, você vê um conjunto enorme de árvores. Mas aquilo não é uma floresta. Por quê? Porque uma floresta é composta por muito mais que árvores, né? A gente tem uma parcela dos elementos de uma floresta que são arbóreos, mas a gente tem lianas, trepadeiras, bromélias, a gente tem um conjunto de outros exemplares botânicos que constituem a floresta. Então, em 2014, existe uma mudança de paradigma. Agora, eu não me preocupo mais
como vai ser feita essa restauração. Se você vai plantar mudas, se você vai fazer um poleiro para atrair aves, e as aves vão se encarregar de colocar propágulos da vegetação para que ela se desenvolva ali, se você vai permitir a restauração natural, se você vai jogar uma muvuca, uma mistura de sementes na área, eu não me importo na metodologia que você vai utilizar, mas eu vou monitorar a ocorrência dos regenerantes dentro dessa tua área. Ou seja, o que nós hoje verificamos numa área que está em processo de restauração para fim de cumprimento de uma exigência de recuperação, recomposição da vegetação, é a quantidade de regenerantes e é a cobertura de copa. Então, a resolução SMA 32 trouxe parâmetros há 3, 5, 10, 15, 20 anos para a condução de um processo de restauração que vai olhar os regenerantes, a cobertura de copa e a quantidade de espécies presentes. Então, vocês percebam que a resolução traz 3 grandes colunas aqui, uma da cobertura do solo, a outra densidade de indivíduos nativos regenerantes, e aí eu vou considerar aquilo que está nascendo, não aquilo que foi plantado, e outro número de espécies. E eu tenho um prazo, né, para cumprimento, para atingimento daquele nível que eu considero ideal, de até 20 anos, certo? Eu quero que em 20 anos eu tenha mais do que 3.000 indivíduos regenerantes por hectare, eu quero ter mais de 30 espécies e eu quero ter uma cobertura de copa acima de 80. Isso para uma floresta ombrófila e estacional. Esse índice, na nossa experiência, vem sendo atingido em vários plantios com 8 anos, com 7 anos, mas é um índice que vai me dar a certeza, ou vai me dar pelo menos um indicativo forte, de que aquela vegetação ali está estabelecida e tem condição de sobreviver e se perpetuar naquele local. Então, essa grande alteração da SMA 32 de 14 também é importante dentro desse padrão de verificação do cumprimento de medidas exigidas no licenciamento, que vai também ter que ser usado se eu vou analisar algum crédito de carbono constituído com a finalidade de cumprir uma exigência de compensação. E essa restauração ecológica prevista na resolução SMA 32 de 2014, ela é registrada num sistema informatizado. Então, eu tenho um sistema informatizado, georreferenciado, onde todos os polígonos de áreas que estão em restauração ecológica estão indicados, e dentro desse sistema, a pessoa responsável pela condução daquela restauração é obrigada a me informar há 3, 5, 10, 15 anos, um relatório com a situação do seu plantio, no que diz respeito à cobertura de copa, número de regenerantes e quantidade de espécies diferentes, ou a qualquer momento ela pode acionar a CETESB e pedir uma vistoria para comprovar o atingimento dos índices de finalização do processo de restauração ecológica. Coisa que já vem acontecendo, principalmente em alguns plantios, aqui na região de Joanópolis, Atibaia, nessa região mais próxima de São Paulo, nós temos tido alguns processos desses que já estão maduros, já foram considerados cumpridos. Então eu tenho, aqui no estado de São Paulo, uma grande evolução institucional relacionada com a restauração como medida de compensação a ser exigida no processo de licenciamento que envolve a supressão de vegetação ou a intervenção em APP, ou mesmo o corte de árvore isolada. Então, eu tenho uma regra clara, que define como que a compensação vai ser feita, e eu tenho um sistema informatizado que vai acompanhar essa restauração, que deve se processar de acordo com uma regra muito clara, muito bem definida. Então, essa é a situação que nós temos hoje aqui no estado de São Paulo. Agora, o modelo está bem colocado, perfeito. Temos um modelo, temos uma regra, sei calcular quanto eu devo, sei como eu devo recuperar, mas isso ainda não resolveu o problema. O problema para o interessado na autorização ou licença. Quem é esse interessado?
Esse interessado é uma indústria química que vai fazer uma ampliação e vai precisar cortar um pequeno fragmento de vegetação de Mata Atlântica. Esse interessado é um proprietário de um lote urbano que vai cortar a vegetação para construir a sua casa. Esse interessado é uma companhia de gás que precisa cortar a vegetação para colocar dutos de gás ou precisa interferir em APP. Nenhum desses indivíduos ou dessas empresas tem conhecimento de técnica de restauração. A restauração não é o métier dessas indústrias ou dessas pessoas. Essas pessoas também não têm área para fazer essa restauração. Aonde que elas vão encontrar área, né? Você é uma concessionária de rodovia, você não tem área para fazer restauração. E o órgão ambiental vai pedir que você restaure 20 hectares de vegetação. Além disso, a questão não é só você plantar, a questão é tomar conta desse plantio até que ele esteja suficientemente desenvolvido para que essa obrigação seja considerada cumprida. Então, há uma dificuldade grande para o interessado cumprir essa exigência. Por outro lado, o órgão licenciador também enfrenta os seus problemas. Como existe esse desconhecimento da técnica de restauração, o interessado em uma autorização de supressão de vegetação, por vezes apresenta os projetos mais disparatados de restauração. Ele contratou uma pessoa também que também não tem conhecimento e apresenta um projeto de restauração de vegetação que não tem a menor consistência técnica. Então, o órgão licenciador tem que olhar esse projeto, devolver o projeto, refaça o projeto, olhar o projeto de novo, né? Um outro problema é uma necessidade de avaliação e acompanhamento de um grande número de projetos, né? Imaginem uma quantidade aqui, principalmente na região metropolitana de São Paulo, que é cercada por vegetação de Mata Atlântica, ou pode ser em Bauru, que é cercado por cerrado. Imaginem a quantidade de autorizações que são emitidas e cada uma delas vai gerar a necessidade de um termo de compromisso de recuperação ambiental para que seja efetuado um plantio compensatório para essa supressão de vegetação. Olha que encrenca para o órgão ambiental. Aí o pior de tudo, isso que eu acabei de contar para vocês, a falta de efetividade dessa restauração, de fragmentos. Se um fragmento de 30 mil árvores, um plantio de 30 mil árvores, que é o equivalente a uns 17, 18 hectares, dá errado, que esperança que nós temos que um plantio numa área de 5 mil metros quadrados vá dar bem, né? Uma área menor, ela vai ter efeito de borda, pode ter crescimento de cipó pela área de fora do fragmento, pode ter um abafamento por vegetação invasora. Então, além de tudo, além de todo esse trabalho, as coisas ainda podem dar errado em função do tamanho da área que está sendo restaurada. Bom, aqui começa realmente aquilo que a gente pode chamar de uma grande revolução nesse procedimento, que é a ideia de juntar esses termos de compromisso de recuperação ambiental num único ponto. E isso foi começar a acontecer já lá por volta de 2006, 2007, né? Concessionárias de serviço público de energia, na verdade a primeira que apareceu foi uma concessionária de gás, então havia uma quantidade enorme de termos de compromisso que ela tinha que cumprir, e na época o órgão ficava cobrando, o DPRN cobrava o cumprimento desses termos, até uma hora que essa companhia resolveu contratar um plantio muito grande na área de Campinas para atender a todas as obrigações de plantio que ela tinha em aberto e ainda plantar um pouco a mais para usar em processos futuros. Bom, a ideia foi muito bem recebida. Por quê? Primeiro que eu tenho um ganho de efetividade da restauração na medida em que eu minimizo aquele efeito de borda, que é muito comum nos plantios de pequena dimensão. Segundo, que o órgão, imaginem, o órgão ambiental, ao invés de analisar 48 processos, 48 projetinhos de restauração de pequenas áreas, analisou um grande projeto, que englobava esses 48 termos de compromisso e ainda uma área excedente para ser usada no futuro. Terceiro, a facilidade no monitoramento.
Imaginem que o órgão ambiental teria que fazer vistorias em 48 áreas para verificar se esses termos estavam sendo cumpridos. E aí passou a ter uma área para vistoriar. Então, o ganho que se teve com isso foi uma coisa fantástica, né? Então, você passa a ter uma economia de escala que é bom para o empreendedor, essas grandes concessionárias passaram a ter até uma situação muito mais tranquila, né, de conseguir cumprir com esses termos de compromisso. O órgão ambiental passou a ter uma capacidade muito maior para verificar o efetivo cumprimento desses termos de compromisso, né, e o meio ambiente ganhou muito mais. Agora, a questão é, eu sou uma grande empresa, eu consigo fazer isso, perfeito. E se a pessoa é um mortal comum? Como que a gente consegue avançar essa ideia para permitir que uma pessoa, um interessado, uma pessoa física, tenha condição de usar esse mesmo tipo de mecanismo? Bom, quando nós chegamos nessa situação, a Sabesp apareceu também com um conjunto de termos de compromisso e montou um programa de regularização de TCRAs que, numa primeira fase, envolveu o plantio de 600 mil mudas aqui na área do Cantareira e mais 400 mil para compensação futura. E aí a gente começou a perceber que o potencial disso era muito grande. Mas para que isso funcionasse para o particular, era necessária a criação de uma plataforma onde esse empreendedor menor, esse empreendedor que não tinha 40, 50, 200 termos de compromisso, pudesse também usar um mecanismo, de alguma maneira conseguir cumprir as suas obrigações de uma maneira mais efetiva e mais simples. Então, aí vem a ideia do Programa Nascentes. O Programa Nascentes é uma plataforma. O que o Estado faz é oferecer uma plataforma. O que essa plataforma pode fornecer? Um banco de áreas. Então, qualquer pessoa que queira ter a sua área restaurada, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma área aqui que eu quero ver restaurada. Eu coloco essa área no banco de áreas. Então, se o problema de algum empreendedor é ter até uma pessoa, ele já tem alguém que sabe plantar, mas ele não tem a área, eu resolvo o problema dele. A pessoa pode entrar em contato comigo, plante na minha área, seja feliz. Mas o mais legal é uma prateleira de projetos. Uma prateleira de projetos do Programa Nascentes é uma prateleira na qual um especialista que resolve fazer um grande projeto de restauração, eu sou agrônomo, então eu tenho a minha firma, eu converso com vários proprietários e eu elaboro um projeto de restauração numa área de 200 hectares. E eu submeto esse meu projeto ao comitê do Programa Nascentes. O comitê do Programa Nascentes aprova a ideia, a lógica técnica desse projeto, e esse projeto passa a ser apresentado na plataforma do Programa Nascentes. E aí uma pessoa que precisa cumprir uma compensação, me procura e fala, eu quero comprar 20 hectares, 10 hectares desse projeto seu. E há uma contratação entre as partes para execução dessa parte do meu projeto. Então, eu crio uma facilidade para cumprir a obrigação para o interessado. Ao mesmo tempo, essa restauração do interessado, que tem que restaurar só 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares, vai ocorrer numa área em que haverá uma restauração numa área muito maior, e aquela facilidade no acompanhamento da restauração pelo órgão licenciador vai acontecer também. Então, vamos tentar entender como que é isso. Aqui eu tenho uma área. Então, eu sou o proponente, eu propus essa área toda aqui, como um projeto de prateleira, mostrei ao comitê interno do Programa Nascentes como que eu faria a restauração, isso foi aprovado, e aí logo no começo eu já consegui vender uma área dessas para alguém que precisava cumprir uma obrigação, que é esse TCRA1, que começou a ser restaurado há 6 anos atrás, olha como ele já está bem desenvolvido. Algum tempo depois eu vendi outra área para um TCRA2, para um TCRA3, para um TCRA4, e ainda tem uma área que ainda não foi contratada. Então eu tenho uma situação de um projeto que eu vou vendendo aos poucos, e na medida que eu vendo esse projeto, né, eu executo o plantio. Isso aqui já é uma coisa boa, porque eu já juntei um conjunto de TCRAs num mesmo local. Eu já tenho um ganho ambiental muito claro. Mas dá para ser melhor.
E para ser melhor, nós evoluímos para uma ideia do ativo verde. Aqui no ativo verde, eu não vou esperar alguém contratar um plantio, eu efetivarei o plantio. Então aqui é diferente. Eu já recuperei essa área toda. Eu recuperei essa área. Essa área vai ficar registrada no sistema como uma área restaurada. E agora, a minha venda é a venda de um pedaço de um projeto que já está cumprido. Ou seja, aqui é como se eu vendesse um crédito. Um crédito de compensação. E na hora que a pessoa contratar esse crédito, como essa área já está restaurada, a obrigação dela, contraída no licenciamento ambiental, está cumprida. Então, isso tem um valor muito maior para o interessado. Para o Ricardo. O Ricardo é dono de uma indústria química. Aí ele vai pegar 2 proponentes. Aí um é o meu amigo Pedro. Meu amigo Pedro fala, Ricardo, você me paga aqui, sei lá quanto, e eu vou começar o plantio. Como eu sou muito bom, Ricardo, eu acho que em 8 anos ou 7 anos eu vou alcançar os índices, tá? Da resolução SMA 32. Então, daqui a 7 anos, você vai dar por cumprimento aí o seu termo. Tá bom? A gente monta um esquema de pagamento escalonado para não ter problema, para você ter uma garantia, a gente assina um contrato bacana também, mas é essa que é a ideia. Ok, o Ricardo já achou bacana, tem um jeito de resolver isso. Só que aí, o Ricardo vem me procurar, eu falo, Ricardo, veja bem, eu já tenho uma área restaurada. Você contrata essa área minha, leva isso lá no órgão ambiental, sua obrigação morre hoje. Então, é uma coisa interessante. Na verdade, esse ativo verde essa modalidade acabou sendo constituída até por uma pressão dos restauradores. Eles falaram, poxa, deixa eu criar um crédito, deixe-me restaurar uma área grande, né, e conseguir esse crédito. Patrícia, pode falar. Gente, eu vou pedir para vocês, não precisa levantar a mão, não. Vocês podem me interromper, falem à vontade. Vamos lá, Patrícia. Boa noite, professor. Meu nome é Patrícia, eu sou bióloga e eu trabalho nessa área de consultoria ambiental já há muitos anos. E tenho vários problemas com relação a isso da compensação. Inclusive, eu estou com um processo de uma senhora que a gente deu entrada na CETESB, ele ficou em análise por 2 anos, e agora que a gente tinha conseguido uma parceria com a SOS Mata Atlântica, saiu a resolução CONAMA, que o licenciamento deve ser feito pelos municípios. Aí, nesse caso, né, dessa situação, essas compensações poderiam ser feitas ou é só quando o processo é licenciado pela CETESB? Vamos lá, a resolução que você está falando é a deliberação normativa do CONSEMA, né, da municipalização. Isso, Em princípio, o município não é obrigado, tá, a aceitar essa compensação. A compensação, mesmo essa resolução que eu falei para você, a SMA 32 de 2014, mesmo o conceito da maneira de calcular a compensação pela SMA 2 de 2024, não são obrigatoriamente seguidos pelo município. O município pode estabelecer outro método de compensação. Tá? Então, isso que é importante. Então, na verdade, você vai ter que conversar com o município para ver se essa restauração que você já conseguiu contratar, você já tem uma restauração contratada, você já sabe onde fazer a compensação? Não, ainda não. Nós tínhamos conseguido, e aí depois que a gente conseguiu, foi feita essa alteração da CONSEMA, né? Você vai ter que conversar com o município, tá? Para ver qual regra, se ele vai aceitar isso, porque a tendência é o município querer que a compensação ocorra na área do próprio município. E aí você vai ter que ver se a SOS Mata Atlântica tem um espaço para recuperar lá no município onde você está licenciando. Você vai ter que conversar com eles. Não, eles não fazem, eles fazem só pela CETESB mesmo, eles não fazem, a SOS não faz pelo município. Na verdade, isso se planta, né? Então, se você contratar eles para fazer um plantio, você tem que ver quais as exigências que o município vai fazer para esse licenciamento. Infelizmente, a primeira coisa que você vai ter que fazer é conversar com o município, tá, Patrícia? Entendi.
Entendi. E assim, como é muito difícil, né, a gente conseguir essas compensações, nessas mesmas áreas da bacia, não existe a possibilidade, né, de se pensar no futuro, de ser feita a compensação fora da bacia, sendo que a gente tem muitas áreas degradadas? Você está tentando dar spoiler na minha aula. Você aguarde um pouquinho, nós chegaremos nesse ponto daqui a uns 25 minutos, tá bom? Mas aguarde. Opa, tá ótimo, obrigada. Nada. Tem mais alguém que queira falar? Ok. Vamos só avançar aqui um pouquinho. Essa ideia do ativo verde, então, é um crédito, né? Isso que eu queria colocar para vocês. Nós estamos falando de crédito de carbono, e vejam que aqui eu tenho um crédito já de compensação já estabelecido dentro do estado de São Paulo, que seria esse ativo verde. Agora vamos pegar e passar para a compensação da reserva legal, que é outra coisa bem interessante, né? Como eu falei para vocês, em 2000, a gente teve uma grande alteração com essa medida provisória 95650 no Código Florestal de 65, e apareceu aqui um dispositivo que permitia que o proprietário que não tivesse reserva legal poderia ser desonerado dessa obrigação por 30 anos se ele doasse ao órgão ambiental a área localizada dentro de um parque nacional, estadual, floresta nacional, reserva, né, pendente de regularização fundiária. Bom, isso aqui é o seguinte, nós temos o péssimo hábito de criar unidades de conservação de proteção integral que deveriam se estabelecer unicamente em áreas públicas, em áreas privadas. E o que é pior, esses proprietários privados muitas vezes não são desapropriados. Então, dentro do Parque da Serra do Mar, eu tenho propriedades particulares, né? Dentro de vários parques estaduais eu tenho propriedades particulares, e essas propriedades particulares dentro da unidade de conservação de proteção integral representam um problema gigantesco, né? Um dos piores predadores de aves que vocês podem imaginar que exista é o gato doméstico. Então, se mora um cidadão no meio da unidade de conservação e tem um gatinho lá, a coisa já está muito mal parada. Ele tem um cachorro, tem um gato, ele pratica agricultura dentro daquela unidade, então tem um problemão. Aí, como o Estado não tem suficiente capacidade para efetuar a regularização fundiária, criou-se esse dispositivo em 2000. Mas isso não valia muito a pena, porque o proprietário poderia ser desonerado por 30 anos. Então, depois de 30 anos, voltaria a obrigação de ter reserva legal? Bom, essa coisa mudou com a edição da Lei da Mata Atlântica. Então, quando é editada a Lei da Mata Atlântica, em 2006, é trazido uma alteração na Lei 4771, certo? Que vai dizer o seguinte, o proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações, aí não dá um prazo, né, pela doação, né, de uma área particular, dentro da regularização fundiária de uma área particular, localizada no interior de unidade de conservação de domínio público. Então, aqui já ficou mais interessante, quer dizer, não tem mais um prazo. Você me deve uma reserva legal de 40 hectares, em vez de você me dar a reserva de 40 hectares no seu imóvel, você compra uma propriedade de 40 hectares dentro de uma unidade de conservação de proteção integral, doa essa propriedade para o Estado e está resolvida a sua reserva legal. E esse dispositivo, que constava do parágrafo 6º do artigo 44 do Código Florestal de 65, né, introduzido pela Lei da Mata Atlântica, está presente também na Lei 12651 de 2012, que revogou o Código de 65, né? Então, está claramente lá no artigo 66 que a compensação da reserva legal pode ser feita pela doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização fundiária. Percebam que as modalidades de compensação, além dessa compensação pela doação, previa ali no item 1, no inciso 1, a aquisição da cota de reserva ambiental. Esse aqui seria um crédito, né, de reserva ambiental. Mas esse crédito teria que ser instituído no nível federal, e jamais o foi. Então, essa cota de reserva ambiental é um mecanismo que existe no papel, mas nunca foi implementado. Em compensação, a doação ao poder público
de uma área pendente de compensação, de regularização fundiária dentro de uma unidade de conservação, foi regulamentada aqui no estado de São Paulo pela resolução SMA 165 de 2018. Então, se eu estou devendo reserva legal aqui no estado de São Paulo, eu posso compensar essa reserva doando uma área pendente de regularização fundiária dentro de um MUC. Bom, até aí nós estamos no âmbito da reserva legal, mas aí a coisa avança um pouco. Por quê? Porque o decreto 6660 de 2008, que regulamentou a lei da Mata Atlântica, também trouxe um dispositivo dizendo que aquela compensação prevista no artigo 17, tá? Que é o que diz que se você cortar a vegetação em estágio médio ou avançado, tem que compensar com uma área de igual tamanho. E no artigo 32, que é o artigo que trata da mineração, que diz que tem que compensar uma área de igual tamanho da área minerada, que esta compensação pode ser feita pela doação ao poder público de área equivalente no interior da unidade de conservação de domínio público. Bom, o que acontece aqui? Esse mecanismo também foi regulamentado no estado de São Paulo pela resolução CIMA 110 de 2022, e aí acontece o quê? Eu vou doar uma propriedade pendente de regularização dentro de um MUC de proteção integral. Só que essa área que eu comprei para doar para o poder público tem 120 hectares. E eu só estou devendo para a CETESB 85 hectares de compensação. O que acontece? Ora, acontece que eu fico com um crédito de 35 hectares. Ou seja, eu crio de novo um crédito de compensação. E vejam, já há aqui no estado de São Paulo um fundo que comprou uma propriedade grande dentro da unidade de conservação, montou todo o procedimento de doação para o estado e agora está vendendo partes dessa área. Então isso virou um negócio. Um negócio do quê? De crédito. Crédito do quê? Crédito de compensação, e esse crédito foi constituído pela doação de uma área pendente de regularização dentro de uma unidade de conservação. Então vejam que esses mecanismos de crédito, né, já estão sendo praticados, já existem, já são utilizados aqui no estado de São Paulo. Então o que nós temos hoje? Bancos de áreas restauradas por uma determinada empresa. Eu tenho empresas de energia que têm bancos de área, empresas de saneamento que têm bancos de área restaurada. Essas empresas foram na CETESB, abriram um processo, falaram, vou plantar 200 hectares, é para cumprir as minhas obrigações de 80 hectares que eu estou devendo e marca aí na minha conta 120 hectares de crédito que eu vou descontando dos processos futuros. Eu tenho um crédito que é o ativo verde do programa Nascentes. Alguém que foi lá, registrou um projeto de restauração, esse projeto foi aprovado pelo comitê interno, essa pessoa executou a restauração nessa área, a restauração foi considerada completa e pronto, ele tem créditos, né, referentes a isso. E as áreas de imóveis que foram doados para regularização fundiária. Então esses créditos já existem, já são utilizados. Agora, quando nós levantamos um pouco o olhar para outras situações envolvendo licenciamento que poderiam usar esses créditos de carbono, nós vamos encontrar algumas outras situações que têm até uma proximidade maior com a ideia do crédito de carbono. Bom, a primeira questão diz respeito ao uso do fogo. Todo fogo aberto vai gerar emissão de carbono, muita emissão de carbono. E em que situação que eu posso ter um uso do fogo regularmente autorizado? A primeira questão é a queima fitossanitária. Isso já lá atrás, em 76, quando foi editado o decreto 8468, definindo as medidas de controle de licenciamento para as fontes de poluição no estado de São Paulo, já havia, no artigo 26, uma proibição geral de queima ao ar livre de resíduo. É óbvio, você não pode queimar resíduo ao ar livre de jeito nenhum, ou qualquer outro material combustível, exceto as seguintes situações.
o treinamento de combate a incêndio e evitar o desenvolvimento de espécie indesejável e proteção à agricultura e à pecuária. Então, aqui, os exemplos mais típicos que nós temos no estado de São Paulo são a queima de pomares de citros de laranja, quando infectados com doenças como o cancro cítrico, que nem tem muito mais, e o greening, que tem bastante. São doenças das plantas de citros, cujo único controle possível é a queima para destruição do patógeno. Então, eu tenho aqui uma queima de pomar de laranjeira infectado. Bom, além disso, eu tenho uma lei de 2000, que é a lei que define o procedimento para o emprego do fogo em prática agrícola, pastoril e florestal. Que situação que eu preciso usar o fogo? Bom, além da questão fitossanitária, existem algumas situações muito específicas que podem exigir o uso de fogo. Um exemplo típico é o plantio de pinos. Os pinheiros soltam aquelas folhas em formas de agulha, né, de acícula, e aquelas folhas caindo formam um colchão, que às vezes tem meio metro ou mais de espessura de folhas, né, caídas ali secas. E quando essa cultura é erradicada, quando o pinus é retirado, o que vai se fazer com essa camada de folhas? Elas não se prestam a serem compostadas, a virar um composto, porque a quantidade de carbono que elas têm é muito maior que a de nitrogênio, então esse material não vai compostar. Esse material não serve para ser queimado numa caldeira, esse material para ser transportado exigiria uma frota de caminhões, então a queima acaba sendo uma possibilidade. Então a Lei 10.547 define os procedimentos para que eu realize essa queima, mas não estabelece nenhuma medida de compensação pela emissão que vai resultar da efetivação dessa queima. Então, eu tenho uma lei que define como fazer, mas eu não tenho o detalhamento, a previsão de uma compensação pela emissão. E aqui eu já comecei a falar bem de compensação por emissão, que é uma coisa que não existe dentro da legislação. Tem também a lei de 2002, que é a lei que previu a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar, né? Então, vocês devem saber que, tradicionalmente, se queimava a palha e depois se fazia a colheita manual da cana. Em 2002, se decidiu que o uso do fogo deveria ser descontinuado. Então, essa lei previu a redução até a eliminação do uso do fogo. Hoje em dia, a queima já está proibida na maior parte, né? A quantidade de cana queimada no estado despencou. Para vocês imaginarem, em 2010, foram emitidas autorizações para queima em 2 milhões de hectares no estado de São Paulo, e em 2023 foram menos de 1.500 hectares. Hoje só se permite a queima em área com declividade acima de 12%, que é bem inclinado, então não admite o uso de uma máquina para colher a cana, e em propriedades com até 150 hectares. Bom, novamente, a lei definiu um cronograma para eliminação da prática da queima, mas não estabeleceu nenhuma medida compensatória. Então, só para conhecimento, esse daqui é o cronograma que foi estabelecido pela lei, né? Então, as áreas mecanizáveis já passaram a ter a queima proibida em 2021. Na verdade, nessas áreas, a queima deixou de ser feita em 2018 por conta de um protocolo que os produtores do setor sucroalcooleiro assinaram com a Secretaria do Meio Ambiente, foi uma coisa bem bacana, e hoje o que se permite ainda é essa queima nas áreas não mecanizáveis com declividade acima de 12%, mas é bem pouca coisa que tem. Mas ainda assim, não se cobra uma compensação por essa emissão de carbono que ocorre com a queima. A outra situação é o próprio licenciamento, né, de fonte de poluição. Eu tenho aqui um atendimento a padrão de emissão e de lançamento.
Mas mesmo que eu tenha esse atendimento, não tem uma compensação pela emissão que vai acontecer, né? Eu limito quanto que pode ser essa emissão. Mas e aí? Eu também não devia pedir uma compensação por isso? É diferente da intervenção em APP, ou do corte de árvore isolada, ou da supressão de vegetação nativa, na qual eu sempre peço uma compensação por aquilo, né? Seja pela recomposição, preservação de área, ou doação para regularização fundiária. Aqui eu tenho um impacto que não é compensado, né? Não é exigida uma compensação. E aqui, realmente, o crédito de carbono poderia entrar. Além dessa situação do licenciamento regular, nós temos algumas outras situações também envolvendo o licenciamento que a gente poderia tratar com o crédito de carbono. Então, queima não autorizada. Hoje, se alguém estiver queimando alguma coisa ao ar livre, sem a devida autorização, ele vai receber uma multa, né? Vai receber uma multa. Além da multa, o que eu posso fazer? Nada, não tem nenhuma medida que eu vá pedir, a não ser dizer que ele não pode fazer aquilo de novo. A multa tem um caráter dissuasivo, quer dizer, ele não deve fazer aquilo de novo porque ele vai ter medo de levar uma outra multa. Aí eu tenho um transporte de produto florestal, sem a devida guia correspondente. Então, novamente, eu posso apreender esse material, posso multar, mas e aí? E além disso, esse carbono que está sendo retirado, foi feita alguma coisa, foi pedida alguma compensação? Eu tenho um lançamento fora do padrão, então tem uma indústria que está funcionando direitinho, dá um problema lá no equipamento de controle de emissão e ela acaba emitindo muito além daquilo que seria permitido pela lei. Ok, eu multo também essa indústria, exijo que ela tome medidas para que isso não aconteça de novo, mas e aí? Essa emissão que ocorreu foi compensada de alguma maneira? Tem intervenções em APP, então tem uma intervenção indevida na APP, eu mando o sujeito cessar aquela intervenção, mando ele recompor a APP do jeito que estava, mas e aquela intervenção ilegal, o prejuízo que aquela intervenção ilegal causou, ou uma supressão de vegetação que não pode ser regularizada. Eu peço para recompor a vegetação, mas a vegetação deixou de existir ali, houve uma emissão por conta dessa supressão, foi pedida uma compensação para isso? Então, aqui é uma questão realmente política, né? Se nós estamos interessados numa política de combate à mudança climática, de combate às emissões, não era interessante que o Estado se preocupasse com esse tipo de emissão também? Então, aqui é apenas para mostrar uma situação que existe hoje, mas que não é coberta pelo corpo de leis e de normas que nós temos. Queiroz, posso interromper agora? Pois não, vamos lá. Primeiro, tinha uma pergunta lá atrás, mas eu vou deixar para o final, que essa última parte isso me interessou bastante, mas você já me deu um princípio de resposta. Esses 2 ou 3 itens que você passou agora, dizendo que haveria, sim, um interesse na possibilidade de compensação, porque houve uma emissão, é óbvio que vai depender da edição de norma para efetivar esse tipo de possibilidade de cobrança de acordo com o artigo 5º da Constituição, né? Não tem como fazer de forma diferente. Mas aí eu te pergunto, imagina a seguinte situação, você fez essa abordagem especificamente, destruiu-se uma vegetação, se fez um corte raso, não autorizado, a partir desse momento a gente vai ter as emissões e a gente vai ter o prejuízo ecológico, obviamente, da própria degradação que aconteceu. Eu tenho alguns processos em que ações civis públicas, ou mesmo inquéritos civis, que o GAEMA tem exigido, dentro dos TACs, o pagamento por dano intercorrente. Isso que você está me mostrando, basicamente, é um dano intercorrente, né? E se você não acha que isso poderia dar uma duplicidade de obrigações para o empreendedor ou para o degradador? Vamos lá. Vamos dividir. Primeiro, vamos deixar bem claro uma questão. O meu interesse aqui é só suscitar a polêmica, não resolvê-la, tá? E foi fantástico. Essa ideia, sim, eu coloquei justamente dentro disso. Mas, para evoluir um pouco na minha ideia, o que eu coloco?
existe uma situação de procedimento regular de obtenção da autorização. Então, eu tenho uma situação em que eu peço uma autorização para cortar a vegetação, eu tenho regras para calcular o tamanho da compensação devida, eu corto essa vegetação, faço essa compensação prevista, acabou. Para mim, zerou a situação. Agora, no corte irregular, agora eu cortei irregularmente. Aquele corte não pode ser admitido, ele não pode ser regularizado. Agora eu estou falando daquilo que não pode ser regularizado. Então, eu, como causei o dano ambiental, tenho que recuperar aquela área. Então, eu vou ter que replantar aquela área toda e, num prazo de X anos, a vegetação estará recomposta. Mas, além disso, eu acho que deveria ter uma penalização nessa situação pela emissão que ocorreu lá. Uma coisa seria reconstituir o status quo pré, ante, e a outra seria compensar isso, mas para uma situação claramente de irregularidade. Aí eu estou tratando da irregularidade. No caso da queima não permitida, ou mesmo da queima permitida, aí é uma outra situação. Hoje não tem pagamento de compensação nenhuma. E aí eu acho que seria razoável ter um pagamento definido em norma também para obter uma autorização de queima. Mas entendo que o peso maior seria nessa atividade ilegal, tá, Fábio? Eu estou pensando bem nisso na atividade ilegal. Tá. Mas a sua ideia, para mim, eu vou chamar de vanguardista, bem próximo da vanguarda, e a vanguarda está chegando, porque a gente está vendo o mercado voluntário, que obviamente vai chegar. Não sei se a gente vai conseguir aprovar a legislação, que é sempre puxa para cá, puxa para lá, é muito difícil, eu já acompanho isso há muito tempo. Aprovou na Câmara e o Senado vai mexer agora. Mas, enfim, é mais ou menos o que você está falando. Na verdade, hoje a gente tem que tentar descarbonizar tudo. Isso. A ideia é essa, né? E assim, fazer uma regra para isso, né? Se a gente tiver algo bem regulamentado, que é um pouco que eu vou abordar agora também, nessa questão de as dificuldades que nós vamos encontrar, talvez eu consiga uma situação mais confortável para nós, como órgão ambiental, que aí é meu interesse como órgão ambiental, mas uma situação mais confortável para a sociedade, na medida em que vai haver uma efetivação de uma reparação de um dano ambiental causado. Toda vez que acontece um problema de mortandade de peixe, agora em Piracicaba, né? Então a indústria não tratou bem o tanque vazou, morreu um bando de peixe. Você já imaginou a quantidade de carbono liberada na atmosfera pela morte dessa quantidade gigante de peixes? Então a empresa vai pagar uma multa, tá? Mas não é razoável jogar aí num crédito de carbono também? Então essas ideias que a gente poderia trabalhar um pouco mais para ter uma efetividade realmente no combate à mudança climática. Isso que eu estou colocando aqui é bem uma questão pessoal, tá, gente? Isso daqui estou falando não como um funcionário do órgão ambiental, expressando uma opinião do órgão ambiental, mas estou falando aqui como um técnico que trabalha nessa área há 27 anos, né? E eu sinto realmente uma necessidade disso. Daí o meu interesse até de participar desse curso para falar a esse respeito. Deixa eu, então, complementar, porque eu acho que a outra pergunta que eu vou fazer cabe agora. Lá atrás, quando você falou da adicionalidade, eu estava imaginando a seguinte situação. Eu tenho me deparado com algumas irregularidades em áreas urbanas, com loteamentos, e a gente sabe que isso, no âmbito do Ministério Público, é uma coisa gigante, né? Isso é o nível de Brasil. Então, a gente tem um monte de loteamento ilegal e loteamento irregular. A gente tem tentado avançar em alguns TACs, mas aí, imaginando uma seguinte hipótese, o loteamento que foi autorizado há 30 anos atrás para ser aberto a 700, 800 hectares. O loteador faleceu no meio do caminho, não abriu nem um terço. Hoje mudou a legislação e eu não vou conseguir abrir o loteamento. Você entende que a parte que não vai ser aberta, ela pode entrar como adicionalidade para efeito de crédito de carbono? A visão do órgão. Assim, tem a sua visão pessoal e a visão do órgão, vamos dizer assim. O que você acha? Nós vamos ter que trabalhar muito nesse conceito de adicionalidade. Agora, vamos lá. Você tinha 700 hectares, só implantou 200. Os outros 500 não foi implantado. Esses outros 500, eu posso obter uma autorização hoje? Pode.
Pode, né? A lei da Mata Atlântica vai permitir que você corte uma parte desse fragmento, né? Então, automaticamente, ele se habilita a ser constituído como crédito. Isso um aspecto, né? Tem alguns aspectos de adicionalidade que são muito curiosos, né? Quer dizer, essa doação de área dentro de unidade de conservação deve ser entendida como adicionalidade. Então, a ideia de como calcular a adicionalidade é interessante também, né? Teria que trabalhar nisso. Agora, aquilo que tem uma vedação absoluta para o corte, aí já fica mais difícil. Quer dizer, eu não tenho uma adicionalidade nisso. Eu tenho adicionalidade hoje que eu trabalho na restauração, por exemplo, de APPs. A restauração de APPs é uma obrigação do proprietário. Perfeito. E vai acontecer quando? Quando bom Deus quiser, né? O programa de regularização ambiental tem que ser aprovado, ele tem um prazo de 20 anos, e aí aparece você, Fábio, se propondo a recuperar a APP. Há uma adicionalidade? Há uma adicionalidade no tempo. A APP ser recuperada hoje e não daqui a 10 anos, eu tenho uma adicionalidade. Então, esse trabalho todo de definição das adicionalidades, eu acho que tem que ser feito com muito cuidado. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, sim, né? Principalmente porque a vegetação de Mata Atlântica pode ser cortada para fim de utilidade pública e interesse social, não pode? Pode. Então, Pode. se eu pego essa área e transformo ela numa área intocável, então, sem dúvida alguma, eu estou protegendo essa área de alguma maneira e isso deve valer algum crédito. A gente pode até estabelecer um padrão de quantificação de quantos créditos vale uma área nessa situação. Vai dar um trabalhão, mas acho que se a gente não começar, não chega nunca. Mas é bem dessa linha exata que você falou agora que eu estou abordando. A única diferença é que eu não estou falando nem de utilidade pública nem de interesse social. Na verdade, a aprovação que foi dada lá atrás é para alguma coisa de um padrão melhor. Então, hoje eu não me enquadraria nessas duas situações legais. Mas o que ocorre é, depois do levantamento da área, no estado atual dela, a gente percebeu que dos 700 hectares, eu não vou conseguir implementar nem 300. Está perto de 300, 299. Então, eu vou ter uma sobra de área de 400 hectares de floresta em pé, que nunca foi suprimida, e que está num estágio fenomenal. Então, assim, por que não considerar isso adicionalidade se eu tinha uma projeção e autorização para suprimir 700 e vou suprimir 300? Por que eu não posso, na sua visão, chegar dos 300 aos 700 e conseguir fazer crédito de carbono em 400? Nós estamos trabalhando numa linha que o que vale o direito realmente do empreendedor de implantar tá, a partir do momento que ele implementou, que o loteamento foi implementado. Então, isso está, de certa forma, no parágrafo único do artigo 40 da Lei 15684 de 2015, que é a lei estadual. Isso está também na resolução CIMA 80, eu respeito até a área que já foi aberta, mas aí eu pressupus que você implantou o viário e delimitou os lotes. Aí, nessa situação, eu entendo que existiu o loteamento, a vegetação cresceu depois, então você teria um direito. Na hora que você não implantou e a lei mudou, então isso hoje eu considero que não. Essa área agora se submete à legislação de hoje e você não pode utilizar. O parênteses, a ressalva é importante, principalmente porque a nossa resolução de parcelamento do solo, a resolução CIMA 80 de 2020, prega percentuais de preservação maiores que o da Lei da Mata Atlântica. Então, se você tem um lote, num loteamento aprovado, que foi implantado segundo a regra anterior, eu não aplico essa acima, eu aplico só a Lei da Mata Atlântica. Mas veja que eu aplico uma restrição de corte para estágio médio, né? Então, eu aplico a legislação de supressão de vegetação, mas eu vou tentar não impedir que você ocupe aquela área que foi aberta. A área que não foi aberta, nós consideramos que você não tem expectativa. Então se eu fizer uma proposta, quer dizer, eu fiz uma proposta para implementar dentro de cada lote mais dos 10% originais, por conta justamente da legislação, a diferença entre os 10 originais e o que a legislação vai exigir hoje, eu poderia, então, pleitear crédito de carbono, nesse teu raciocínio. Aí sim, aí seria uma coisa interessante. Tá? Mas é um caso complexo teu, só estou dando aqui uma ideia e vou, inclusive, entrar agora num ponto que é trabalhar um pouquinho as dificuldades que nós vamos encontrar nisso. Legal. Andar só mais um pouquinho e a gente já pode até voltar depois para isso. Tá, obrigado, desculpa a interrupção. Não, a interrupção é boa, porque nós estamos falando exatamente desse assunto, nem é interrupção. Bom, vamos lá. Então, a primeira questão é essa. Como que eu estabeleço um mecanismo de identificação da forma de constituição do crédito? Por que eu coloco isso como um problema? Porque aqui, na compensação da lei do Cerrado e na compensação
da lei da Mata Atlântica, eu trabalho com essa história de que eu tenho que compensar numa área com as mesmas características. Então, eu preciso identificar que esse crédito aqui é um crédito de cerrado, esse crédito aqui é um crédito de Mata Atlântica. Então, se eu não tiver isso, eu não consigo usar esse crédito, não consigo ofertar esse crédito para uma compensação. Desculpa, gente, deu errado aqui o meu. Eu não consigo usar esse crédito para uma compensação que eu queira fazer dentro do processo de licenciamento, tá? Só um pouquinho que eu tinha feito aqui um link, mas não deu certo. Então, essa obrigação, essa possibilidade de eu usar um crédito de carbono X para uma compensação, então, você está me devendo 10 hectares, vou lhe dar um crédito aqui no valor de 10 hectares. Aí vem a pergunta, mas é um crédito de cerrado ou é um crédito de Mata Atlântica? Então, de certa forma, eu teria que ter um rótulo nesse tipo de crédito para utilização no licenciamento. O outro problema é bioma, bacia e município. Agora, aqui cria uma complicação muito maior, porque como a minha resolução estadual prevê valores de compensação calculados pelo local onde o corte foi feito e o local onde a restauração está sendo feita, esse aqui é um complicador muito grande, porque eu teria que ter, de alguma forma, um crédito que dissesse, é um crédito do bioma Mata Atlântica na bacia do Paraná, no estado de São Paulo, e no município de tal. E isso aqui fica uma complicação mesmo. E aí vem a terceira consideração. Será que não compensa alterar a legislação para facilitar essa ideia de compensação de créditos de carbono? Então, lembra que eu comentei isso daqui? Isso é o mapa das regiões hidrográficas do Brasil. A lei da Mata Atlântica prevê uma compensação na mesma bacia. Será que não está na hora da gente quebrar um pouco isso e admitir uma compensação sem obedecer esse critério de bacia, de modo a tornar mais ampla a possibilidade de utilização de um crédito, se for de interesse do Brasil estabelecer um mercado forte de créditos de carbono para uso interno, né? Então é algo a se pensar também, porque vejam, essa identificação de bacia, de município e de bioma vai criando um complicador. Enquanto está numa identificação de bioma, é uma coisa mais fácil. Na hora que vem uma identificação de bacia e município, já fica bem mais complicado. A alteração da legislação federal é uma coisa, a alteração da legislação estadual é outra. Haverá um interesse em conduzir uma regulamentação do crédito junto com uma modificação das legislações relativas à compensação exigida no licenciamento para fortalecer o mercado de crédito de carbono? Essa é uma boa pergunta. Um outro ponto muito relevante é a criação de um crédito de carbono por regularização fundiária de propriedade particular inserida em unidade de conservação de proteção integral. Quer dizer, isso aqui é algo que eu nunca ouvi falar, mas certamente tem fundamento. Se eu estou falando de adicionalidade, de fixação de carbono, se eu tenho hoje um imóvel particular dentro do MUSE e eu tirar essa ocupação antrópica dentro da UC, a expectativa é que, por regeneração natural, a vegetação vai tomar essa área em pouco tempo. E aí eu vou ter uma fixação de carbono. Agora, como eu crio um mecanismo para criar um crédito de carbono por conta disso, né? E a última questão seria aquele ponto que eu falei. Nós vamos alterar a legislação para criar uma exigência de compensação por emissão, quer dizer, eu tenho interesse em partir para uma exigência de compensação por emissões irregulares ou mesmo por emissões regulares dentro de processos licenciados, nós vamos criar um mecanismo de compensação por emissão de carbono. Então, essa é uma outra questão também interessante a ser respondida, a ser definida, a ver se nós temos interesse em fazer isso. Tá? Nossa, eu não estava compartilhando, é isso, pessoal? Desculpem. Só mostrar aqui as últimas duas tabelas que eu estava colocando, tá? Agora sim, tá? Então, eu estava basicamente falando aqui da criação do crédito para regularização fundiária e essa alteração na legislação para exigir, eventualmente, uma compensação por emissão no processo de licenciamento ou no processo de fiscalização. Bom, gente, na verdade, o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Fábio, pois não? De novo, Queiroz,
Bom, você tocou num outro ponto que me interessa bastante, que é a questão das propriedades inseridas dentro de unidade de conservação, que ainda são privadas e estão longe de ser adquiridas pelo Estado ou por um doador que doe ao Estado para integrar efetivamente o perímetro da unidade, né? De forma titulada para o Estado. Por que não compensar a floresta, o carbono da floresta que está retirando, sem a floresta ter sido degradada? Porque você falou que ela volta rapidamente, em alguns anos, a perspectiva de uma floresta como essa voltar numa área de degradação é tranquila. Verdade, é tranquila. Mas e quem manteve durante 50, 60, 70, 80 anos a sua floresta integral, em uma casa na fazenda e só toma conta da fazenda? Sim, existem vários exemplos como esse, né? Dentro do estado de São Paulo, inclusive. Por que eu não poderia... Não vai bater naquele mesmo problema que você falou, mas ele não fez nada de errado, então eu não posso compensar. Mas ele está absorvendo o carbono da mesma forma, tanto na biomassa quanto no solo. Por que ele não poderia se compensar por conta disso? Como que a gente trabalha hoje, né? Então, a Vivian precisa compensar 20 hectares no processo de licenciamento dela e o Ricardo precisa também compensar 20 hectares no processo de licenciamento dele. E você, Fábio, tem a propriedade de 20 hectares dentro da unidade de conservação. Então, hoje eu identifico duas compensações na sua propriedade. A primeira compensação que a Vivian vai usar, ela vai comprar seu imóvel e vai doar para a unidade de conservação. Compensação 1. Só que a tua propriedade está inteiramente ocupada. Então eu aceito uma compensação 2 do Ricardo. O Ricardo me contrata para recompor a vegetação nessa propriedade que foi doada para a unidade de conservação. Então hoje eu distingo duas coisas. Uma compensação que é feita pela simples doação da área para a unidade de conservação. Isso, do ponto de vista da compensação ambiental, eu reconheço. E a segunda, a restauração de uma área que necessita uma recuperação dentro da unidade de conservação. Se você entrar no banco de áreas do programa Nascentes, você vai ver um conjunto de áreas que estão dentro de UCs, que também é um filé mignon para recuperar. Porque se você recupera uma área dentro da UC, você não precisa tomar conta dela. Quem toma conta dela é o gestor da UC. E muitas vezes, o gestor da UC nem quer um plantio, ele quer uma erradicação de bambu, erradicação de liana. Agora, o que acontece se a tua área estiver vegetada? Pela regra de hoje, se você é um ocupante de uma área que foi declarada unidade de conservação de proteção integral, olha que maluquice, você pode usar a propriedade naquilo que já está aberto, mas você não pode mais abrir outras áreas. Então, na verdade, quando você fala, eu conservei isso por 20 anos, alguém vai te responder, não, você não seria autorizado a cortar isso. E aí a gente volta ao começo da história. Alguém desapropriou sua área de fato, mas não de direito, né? Não lhe pagou esse valor. Então, essa hipótese que você colocou, pelo regramento que a gente tem hoje, não é possível. Porque a Fundação Florestal, o gestor vai dizer, não, essa floresta ele não conservou. Eu, gestor, que impedi. Eu não ia deixar ele ocupar isso. Ele só poderia ocupar aquilo que ele já estava ocupando à época que a área foi decretada como parque. Eu não concordo com isso, tá? É uma coisa que eu acho muito atrapalhada. Mas eu não conseguiria sustentar essa tua ideia, não. Não, eu entendi bem, eu convivo com isso diuturnamente, mas deixa só, não sei se as pessoas aí sabem disso, os nossos colegas que estão assistindo o curso, mas tem muita gente que está dentro da sua propriedade que jamais utilizou ela economicamente, cuidando muito melhor do que a Fundação Florestal, que não tem pessoas para cuidar, quando é chamada para tentar resolver algum problema de invasão, de supressão de vegetação ou de caça, não tem expediente, não tem pessoas, não consegue fazer, não aciona a polícia ambiental. Então, são pessoas que estão na linha de frente, mantendo as suas propriedades, e a Fundação Florestal, não por não ter vontade, por não ter recurso, a verdade é essa. A minha verdade, a verdade é que eu enxergo pelo menos umas 12 propriedades da região onde eu resido, né? Então, assim, é uma situação muito delicada. A realidade nos coloca em situações difíceis, né? Mas, Fábio, eu vou contrapor a você só uma questão. Nós estamos tentando começar um caminho, né? Então, eu vou naquela ideia de, primeiro, as primeiras coisas, né? Vamos tentar... Se a gente conseguir criar esse conceito, acho que nós já avançamos um passinho. Concordo com você dessa coisa de... É um pouco injusto você dizer...
eu vou aceitar como crédito apenas aquilo que a lei não exigia. Porque a lei exige que você preserve, mas a lei não paga a você um valor para que você proteja. Então, esse é um troço também recorrente. Não fez mais que obrigação. Não, investiu muito dinheiro para manter aquela área de reserva, aquela área de APP, manter aquilo íntegro, né? Então, essa é uma discussão que deve ocorrer também. Mas, nesse momento, eu estaria mais interessado, assim, em constituir esses créditos informais que hoje já existem nessa doação. Então, na verdade, toda vez que esse cidadão que comprou uma grande área dentro da unidade de conservação vende um pedaço dessa área, tem um processo burocrático bem longo para comprovar, para registrar, e se isso tivesse virado, sei lá, 100 créditos de compensação, a tramitação toda do processo seria muito mais rápida, né? Então, o meu interesse realmente, a partir do momento que essa temática da mudança climática, do crédito de carbono está tomando mais corpo dentro do Estado, é colocar isso dentro do sistema normativo que nós temos. Regulamentar isso realmente, que é uma coisa que está ainda engatinhando, a meu ver, nós vamos dar uma disparada. E se conseguir fazer um pedacinho, pela minha experiência, aí a coisa vai para frente. Se a gente discutir muito e tentar fazer tudo ao mesmo tempo, eu fico um pouco receoso da discussão durar muito e a gente não conseguir avançar. Não, perfeito, perfeito. Te agradeço mais uma vez. Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês é isso, tá? Mais tentar dar um panorama de como é a compensação ambiental, de como que a gente poderia fazer uma conexão com esses mecanismos de crédito de carbono. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, quiserem posteriormente também entrar em contato comigo, depois eu vou até pedir para o pessoal fornecer meu e-mail para vocês, tá? E se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu fico aqui à disposição de vocês.